Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno um projeto que determina o sexo biológico como critério para a participação em campeonatos esportivos no estado. Na prática, a medida proíbe que as pessoas trans disputem competições. Eu prometi aqui uma parte para o Alessandro Soares, porque esse tema é um tema sensível, polêmico. Nós temos aqui, obviamente, como sempre, mais ainda, divergências de opiniões. E Alessandro queria falar sobre isso. Alessandro. Acho que a gente precisa de dados e fatos. Logicamente, todos os dados e fatos que a gente possa levantar, eles são passíveis de interpretações. Então, nós vamos ver vários dados e fatos sobre a situação da questão trans no Brasil e a participação nos esportes, e a gente vai tomar a decisão de política legislativa, ou seja, qual a melhor lei a ser aprovada, qual a melhor regulamentação a ser aprovada. Nesse caso, Janaína, você tinha falado dessa questão do primeiro e segundo lugar, as meninas que ficam em segundo, eu entendi, e se eu entendi mal você me fala, que a gente não, embora a gente não tenha os dados, é difícil coletar esses dados porque as meninas não falam, né? As meninas separam as mulheres biológicas. Isso, as meninas que participam do campeonato, que porventura perdem um campeonato para uma mulher trans, fica em segundo ou terceiro lugar, coisa do gênero, elas não falam. Então, assim, eu acho que eu não me lembro, se alguém que pode me corrigir, mas nós não temos um dado específico. Acho que você aceita pelo menos isso, que esse dado ele não existe produzido. Existem vários casos ao redor do mundo de mulheres que eram campeãs e aí entrou uma mulher trans e elas ficaram em segundo. O projeto de Minas Gerais, assim como outros projetos, não foram motivados, você quer falar, por algum número, alguma denúncia ou nada. Porque não existe, é interessante, porque eu vi essa semana, umas 2 semanas atrás, apareceu nas minhas redes sociais uma foto de uma mulher muito forte. Você não sabe se é biológica, se é trans ou se não é. E simplesmente dizer, esse aqui é um homem que ganhou a competição XY. Você não sabe o que é verdade mais, porque as redes sociais é essa coisa de fake news o tempo inteiro. Então, você precisa de ter dados colecionados, você pode ter um fato aqui a colar, tem que levantar esse dado, eu acho, verificar o que aconteceu naquele caso, se é realmente aquilo, porque eu vejo notícias que não são verdadeiras. Tem gente produzindo, olha só, a notícia, colocando uma foto X de um campeonato Y, na Finlândia, na Islândia, o cara nem confirma o dado. Então, assim, eu acho que falta não tanto a informação X ou Y, falta alguém pegar essas informações, compilá-las, verificar a seriedade, qual foi a pergunta realizada, né? Eu que sou professor, eu gosto muito de pegar dados e as interpretações nossas podem ser diversificadas. Eu só posso me opor a você, a sua interpretação, você a minha, mas esses dados são fundamentais. Dados bem produzidos, dados que tenham perguntas claras para que todo mundo possa compreender melhor aquele problema e encontrar a melhor solução. É que eu acho que nesse caso nós não temos esses dados produzidos. O que nós temos é uma rede social que está mandando muitas informações para as pessoas no conflito político. E aí, eu acho que aí polui muito o ambiente para a gente tomar uma decisão de política legislativa com relação ao caso. E só para a gente terminar, quando a gente tem uma dificuldade de pesquisa, e pesquisadores sabem disso, né? Você nunca pergunta para a pessoa se ela está constrangida de ter ficado em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Você pergunta se ela conhece alguém que já ficou assim. E aí você vai... Veja, tem várias técnicas de pesquisas para você chegar no resultado. Isso acontece no campo das drogas, isso acontece em diversos campos da violência. Mas por que a falta do dado vai ser, vamos dizer assim, na falta do dado, a gente prejudica as mulheres biológicas? Porque a falta do dado, a gente não consegue nem mesmo... Por que a falta do dado faz escolher o outro lado? Olha só, peraí, deixa eu colocar... Gente, Gabi, Poit, Janaína, Alessandro, eu vou dar 30 segundos para cada um. Janaína, você e o Alessandro já falaram bastante. Vou passar para o Poit e Gabi. Olha eu brigando aqui, hein? Vai, Poit. Não, uma coisa muito rápida, né? Porque eu ia falar em coincidência infeliz aqui, apagou o computador e voltei agora sã e salvo. Mas a gente tem o exemplo da Lia Thomas, nadadora americana, o exemplo da corredora italiana e aqui no Brasil o exemplo da Tiffany, que é a jogadora da Superliga de vôlei, que se tornou a maior pontuadora, recorde total na Superliga. E teve uma grande polêmica dos times de vôlei das outras jogadoras, falaram, mas não tem como competir. A gente tem até medo quando ela sobe na rede, porque ela é muito mais alta, muito mais forte. Estou só trazendo exemplos, né? Porque eu gostaria de trazer um exemplo aqui no Brasil que eu acho que foi o exemplo que trouxe maior repercussão. E que motivou esse projeto de Minas Gerais, é isso que você acha?
Pode ser um dos motivos, tá, Lu? Embora eu não conheça muito bem este deputado, né, se o motivo dele, de repente, é ganhar like ou agradar uma parte da base, mas pode ter sido um dos motivos esse caso que ganhou muita repercussão. Minas Gerais, inclusive, tem um time de vôlei, que é o Minas Tênis, lá, que é super famoso, que é super competitivo. Sim. E, de repente, o pessoal não está dando para competir desse jeito. Sim, só trazendo um elemento a mais para o nosso telespectador que chegou agora e que pode não ter pego o início da discussão, esse projeto, no fundo, ele inviabiliza a participação de mulheres trans em qualquer competição, porque teria que haver uma competição para mulheres trans, o que não há no país. Vai, Gabi. Bom, com relação a Tiffany, trazendo dados aqui, né? Ela é uma mulher alta, mas ela não é a mulher mais alta da liga, né? Da mesma altura que ela, a gente tem a Fernanda Tomé, a gente tem a Fabiana Claudino, mais alta que ela, a gente tem a Thaisa Menezes, a gente tem uma mulher que é a Tandara Caixeta, que o ataque dela chega a 100 km por hora. Então, o fato da altura, isso que eu queria dizer desde o começo, há mulheres altas também. Então, também existe um julgamento com relação à altura das mulheres. Uma mulher alta, ela deixa de ser feminina, porque as mulheres biológicas também são altas e as mulheres jogadoras de vôlei são altas. A Tiffany não é a mulher mais alta, né, do campeonato. E eu queria dizer sobre dados, só para complementar um pouquinho do que o Alessandro disse, há poucas pesquisas sobre o tema. A maior pesquisadora hoje é a Joana Harper, que foi a consultora do Comitê Olímpico Brasileiro. Ela teve um artigo revisado por pares sobre o tema de atletas transexuais em competições. Ela mesma admite que daqui a 20 anos a gente vai ter dados conclusivos e ela sugere que o marcador seja não fazer algo separado só para mulheres trans, até porque a gente não tem mulheres trans atletas suficientes para isso, e isso seria altamente discriminatório. Ou seja, se não tem pesquisa suficiente, ou você inclui as mulheres trans no esporte e tenta colocar esses critérios esporte por esporte, de testosterona, coisas do gênero, para controlar, ou então vamos fazer o seguinte, vai ser por biomarcador, não é feminino e masculino, vai ser por nível de testosterona, porque nesse sentido existem mulheres que sofrem de hiperandrogismo, algo nesse sentido, que também tem nível de testosterona super elevado e que são mulheres biológicas e que às vezes nem passam no teste lá do antidoping porque falam que elas têm testosterona. Aí você incluiria essas mulheres, incluiria as pessoas intersexo. A gente tem que pensar em inclusão e não em exclusão, né, de ninguém. E aí, nesse sentido, a gente não pode pensar em tirar as mulheres trans do esporte ou do que elas quiserem fazer só porque elas têm uma identidade de gênero que a maioria, que aí eu acho que existe um preconceito, não consegue aceitar. Muito bem, eu sigo por aqui, tem muita gente aqui, inclusive discordando, concordando nas redes sociais e falando que a maior, tem gente falando aqui, o Mal Oliveira, que a maior pontuadora da Superliga Feminina é Mayara Basso. Eu preciso confirmar essa informação, mas é isso.